irmãs, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Saúdo a todos os irmãos com a maravilhosa graça, a paz do nosso Senhor e Salvador amado, Redentor Jesus Cristo. Amém. Os convido a que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 95. Salmo 95, antes da leitura, vamos proceder a uma palavra de oração, agradecendo ao nosso Deus por estarmos na sua casa na noite deste dia, termos chegado. Mais um dia que o Senhor nos concedeu e tem nos concedido, e de podermos, nesse momento, na noite deste dia, adorarmos ao Senhor e aprendermos um pouco mais da sua santa lei. Oremos então. Nosso Deus e Pai, Deus santo, justo, vivo, verdadeiro, Deus que criou todas as coisas e que domina sobre tudo aquilo que existe, Deus que é o Criador e o sustentador de nossas vidas, Deus que sustenta, ama, guia, protege, fortalece a tua igreja. Nessa noite nos encontramos na tua casa para juntos podermos prestar um culto ao Senhor, adorando e bendizendo o teu santo nome, podendo estudar a tua palavra e podendo também, ó Deus, nos deleitar através do meio de graça que é a oração, poder falar contigo, agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas e também suplicar e interceder por causas que são do nosso conhecimento e que de fato nós precisamos colocar em tuas mãos e sob os teus paternais cuidados, teu paternal cuidado. Ó Pai, conduz-nos em todos os momentos do culto ao Senhor na noite deste dia, que possamos sair daqui fortalecidos pela tua palavra e por um momento precioso que teremos logo mais em podermos falar contigo. E de fato, Senhor Deus, não há de fato nada que possa trazer um alento, um refrigério ao nosso coração e saber que as nossas orações são ouvidas por um Deus que cuida de cada um de nós e de todas as nossas reais necessidades. Por tudo isso, oramos agradecidos ao Senhor, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, hoje e sempre. Amém. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, então, na verdade, já abertas. Vamos proceder à leitura do Salmo 95. Eu lerei o versículo e os irmãos lerão o verso seguinte, assim procedendo à leitura de forma alternada. O Salmo 95. Convite a louvar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Amém, louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, vamos ler juntos novamente esse verso 6, vamos lá? Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Esse é um convite do salmista, para que todos juntos possamos entrar na presença do nosso Deus, na casa, nos atos de Deus vivo. Vinde, adoremos, prostremo-nos, nos ajoelhemos diante do Senhor, no reconhecimento de que Ele é o nosso Criador. E como o nosso Criador, Ele nos sustenta, Ele cuida de cada um de nós. Quero convidá-los a que possamos abrir os nossos hinários. O hinário, não sei se os irmãos conhecem o hino
preciosa? E no 128, comunhão preciosa? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa. Comecem? Vamos entoar este hino ao Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma toma luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querem saber quão doce é a divina comunhão, podeis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o estudo da mesma na noite deste dia, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Temos nos dedicado a estudar esta carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e hoje nós vamos caminhar no capítulo 2, os versos 8 a 15. Proceder conveniente no culto público. 1 Timóteo, no capítulo 2, versos de 8 a 15. Vamos fazer a leitura desses versos, mas hoje nós vamos nos concentrar nos versos 8 a 10. Na próxima semana, a gente dá sequência dos versos 11 a 15, que é a parte mais difícil desse texto. Hoje nós vamos aqui trabalhar dos versos 8 a 10.
proceder conveniente no culto bíblico. Proceder conveniente no culto público. Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestiário dispendioso, porém com boas obras. Não é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, pela graça de Deus, nós estamos nessa trilha, nessa jornada, na Epístola de Paulo a Timóteo, a primeira, né? E essa epístola, ela está nos ensinando a como ser igreja, como viver como igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Se você olhar, por exemplo, o versículo 15 do capítulo 3, você vai perceber por que Paulo escreveu essa epístola. Olha só, ele diz aqui no verso 15 do capítulo 3: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o que Paulo está propondo a Timóteo e a nós também é nos ensinar a como nós sermos igreja, a como nós construirmos igreja. Não estou falando de edifício aqui, de estrutura física, mas como nós construirmos a igreja, os nossos relacionamentos, todos nós juntos. O apóstolo Paulo já nos ensinou aqui nessa epístola que o serviço cristão, ele é realizado pela fé. Ele também já nos ensinou que nós devemos dar graças a Deus, louvá-lo pela sua maravilhosa graça em nossas vidas e nos aproximar de Deus através do nosso único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nos versos que antecedem a estes que nós estamos de posse, o apóstolo Paulo ele começou a nos ensinar e a nos instruir com respeito à adoração, especialmente o aspecto da oração, né? Então ele coloca a prática da oração por todos os homens, e ele nos ensinou sobre o conteúdo da oração, né? Que as nossas orações, elas devem ser dirigidas por todos os homens, eu tenho como alvo, né? Todos os homens, inclusive pelos políticos, né? Independente do seu ícone partidário, por assim dizer. E agora o apóstolo Paulo ele vai começar a nos ensinar sobre a conduta na adoração. Como é que homens e mulheres da casa de Deus, eles devem se comportar no momento da adoração em público. Portanto, irmãos, nessa perícope, o apóstolo Paulo ele passa a mostrar a postura ou a atitude correta dos homens e mulheres no culto público.
Primeira coisa que ele mostra aqui, exatamente esse proceder dos homens na casa de Deus. Os homens têm que ser homens de oração, têm que ser homens santos, de uma vida santa, e têm que ser homens de paz. Deus ele tem uma instrução bem específica para os homens da igreja. Vejamos o verso 8. Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Deus ele tem uma instrução muito bem específica aqui para os homens da igreja. A instrução que Deus tem para os homens da igreja é que os homens sejam homens de oração, é que esses homens sejam homens santos e que os homens sejam homens de paz, que busquem estabelecer a unidade. Então, é isso que Deus quer. Sejam homens de oração, sejam homens santos e sejam homens de paz. Essa é a vontade de Deus para os homens da igreja. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. O lugar da oração é qualquer lugar. Nós somos convocados por Deus a orar em todo lugar. Muito embora haja lugares em que nós sejamos proibidos de orar, mas Daniel, ele obedeceu esse princípio na sua vida. Tanto é que 3 vezes por dia ele abria a porta lá do seu quarto e ele se expunha exatamente ao perigo, mas ele não deixava de orar ao seu Deus. Ele costumeiramente ele estava orando ao seu Deus. Mas a oração, irmãos, ela não deve se limitar a um lugar específico, ou seja, ao templo, ou à sua casa, por assim dizer. E como Deus é um Deus onipresente, nós podemos, devemos e precisamos orar em todo lugar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Mas ele coloca uma outra questão aqui, levantando mãos santas. As mãos levantadas para Deus, irmãos, é como se fossem as mãos de uma criança que são erguidas ou que são levantadas para um pai que tem o poder de conceder que a criança, aquilo que a criança precisa e aquilo que a criança deseja. A questão aqui não é nem tanto o gesto, mas é a vida, é o coração. Não é nem tanto a postura do corpo, mas é o estado do coração. Uma vida santa, irmãos, reta, piedosa, ela é a base para uma oração eficaz. Então não é nem tanto aqui a posição, a postura no ato de orar, porque podemos orar de pé, podemos orar sentados, podemos orar de joelhos. Moisés, por exemplo, ele orou com o rosto no chão. Josué, seu sucessor, da mesma maneira. Jó, nós vimos lá no texto, que Jó lançou-se em terra para adorar a Deus. O Senhor Jesus, ele se pôs de joelho para falar com o Pai. Ana, de igual forma, Estevão, quando estava sendo martirizado, também, de igual maneira, entre vários outros exemplos, irmãos. A Bíblia ela não exige realmente nenhuma postura para orar. Às vezes, ela até fala, baixar a cabeça em oração, é uma boa maneira de honrar e reverenciar o meio. E nós sabemos que ao orar, nós estamos falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto é que na leitura que fizemos no início do culto desta noite, Salmo 95, verso 6, o salmista nos convoca a isso, Vinde, adoremos, prostremos, nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mas resumindo, irmãos, a Escritura ela permite várias posturas para a oração, e Deus está muito mais interessado
na pureza da oração do que na postura, o modo como nós realmente nos colocamos ao falar com Ele. E na Escritura não existe, a gente não encontra realmente nenhuma descrição, nenhuma postura que seja santificada com relação à oração. A nossa oração não será mais ou menos ouvida se nós estivermos de joelhos ou de pé. A postura física não está entre as condições que Deus estabeleceu para escutar as nossas orações, irmãos. Entretanto, a postura é boa, porque a postura ela condiz exatamente com o estado de espírito que nós nos encontramos e nos colocamos diante de Deus. Por exemplo, se eu estou quebrantado, se eu estou humilhado diante de Deus, eu naturalmente vou me humilhar diante dele, vou me ajoelhar, vou prostrar diante de Deus. Se eu estou cheio de alegria, de espanto, de admiração diante de Deus, ou se de repente eu estou aflito, angustiado, eu quero clamar a Ele, eu naturalmente posso levantar as minhas mãos a Deus. É natural isso. Então, a postura física ela não é mandada na Bíblia, ela não é obrigada pela Bíblia, mas ela, em alguma medida, segue ou reflete o estado espiritual em que nós nos encontramos e o tipo de oração que a gente quer oferecer a Deus. Mas a gente não pode julgar a espiritualidade do irmão, né? Ou dos irmãos por conta da postura física, irmãos, porque o que define a espiritualidade do culto não são essas coisas, e realmente não são, né? Mas, como diz o texto, né? São mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem contenda, né? Por isso que ao mencionar aqui o sinal exterior de levantar mãos santas, Paulo está falando de uma realidade interior, de uma vida santa, de um coração limpo, santo, reto, piedoso. E Deus, Ele costuma atender as orações, irmãos, das pessoas piedosas, né? Daquele que anda em retidão, daquele que realmente pratica e faz a vontade de Deus. Mas aquele que se desvia dos caminhos de Deus e em cuja as mãos, né, não são mãos santas, olha, irmãos, via de regra Deus não costuma atender a oração, a não ser uma oração seja por um pedido de perdão, de arrependimento, né, genuíno, de quebrantamento. Mas fora isso, a Bíblia nos ensina que o pecado, né, é que causa essa separação entre nós e Deus. O próprio Davi chegou a dizer que se no meu coração contemplar a iniquidade, Deus, Ele não me ouvirá. Não me ouvirá. Então, o texto mostra, né? Há um lugar para orar. E é todo lugar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Há um lugar para orar em todo lugar. Há uma postura também para se orar, levantando mãos santas. Nós podemos e devemos orar, irmãos, em qualquer lugar, mas nós não podemos orar de qualquer jeito. E há uma postura para se orar, né? Levantando mãos santas. Levantando mãos santas. Parece que Paulo está querendo trazer aqui ao nosso conhecimento aquele que era o costume judaico, né? Porque era exatamente dessa forma que eles oravam, né? Eles oravam em pé, né? Com os braços estendidos, com as mãos abertas, né? Mas não se trata aqui apenas de um gesto, porque essa oração ela precisa ser conforme está aqui no texto, com mãos santas, ou seja, irmãos, com uma vida correta, com uma vida santa. Até mesmo porque os fariseus eles também levantavam as mãos, mas as suas mãos eram pecaminosas e as suas orações não eram verdadeiras, não eram sinceras, não eram genuínas, né? Era uma mera religiosidade, era apenas um perniz, mas a sua vida não era verdadeira. E Deus quer, no caso de nossas mãos, né, que sejam mãos levantadas no ato da oração, mas que sejam mãos santas, uma vida santa, uma vida realmente que revele essa santidade, e que também o nosso coração esteja esvaziado, ele mostra aqui, né?
esvaziado de ira e de animosidade. Ele diz: sem ira e sem animosidade. Então, homens, orem, tenham vidas santas, e orem com vidas santas, né? Orem com um coração manso e pacífico. É isso que Paulo quer dizer aqui para nós. Precisamos ser homens de oração, mas antes precisamos ter uma vida santa e um coração manso e pacífico. Para que os homens orem de maneira eficaz, é necessário que os relacionamentos estejam em ordem com Deus e com o nosso próximo. Isso é importante porque esse termo que ele coloca aqui, né, animosidade, significa uma espécie de indisposição para com outra pessoa. Abrigar no coração um espírito de contenda. Paulo destaca isso daqui, né? A oração eficaz, irmãos, ela exige que a nossa vida ela esteja em ordem com Deus, mãos santas, né? Ele diz aqui, e com os nossos irmãos, sem ira e sem animosidade no coração. Eu concordo com um teólogo chamado Hans Busk, e ele afirmou o seguinte, eu anotei aqui, ele disse assim, quem não busca reconciliação com o próximo, quem tem ira contra o seu irmão, quem briga e discute com ele, esse não pode comparecer perante Deus em oração, porque autoavaliação e reconciliação precedem a oração. Sei que os irmãos lembram do texto de Romanos 12, 18, né? Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu sei que nem sempre será possível, nem sempre vai estar realmente dentro das nossas condições, nem sempre vai depender de nós. Por vezes a gente quer ter paz com a pessoa, mas a pessoa não quer ter paz conosco. Aí o problema não é mais da gente com ela, mas é dela com Deus. Mas se possível, que depender de vós, realmente precisamos estabelecer paz com todos. Portanto, Deus deu esse ministério da oração a nós homens, viu? Ele não entregou isso às mulheres não, para que as mulheres encabeçassem, viu? Ele entregou aos homens. Ele é bem específico aqui. Quero, portanto, que os varões, e essa expressão quero, empregada aqui no texto pelo apóstolo Paulo, não é um desejo pessoal, privado do apóstolo Paulo, é uma palavra de um homem que foi designado pregador, foi designado apóstolo. Tanto é que no verso 7 ele diz, no verso anterior, né? Para isto, ou seja, para este fim, é que foi designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Portanto, Paulo está escrevendo aqui, redigindo aqui como apóstolo. Sim. Em outras traduções vai dizer determino, ordeno. Isso, exatamente para demonstrar que é uma ordem, né? Exatamente, é uma ordem, não é uma opção, né? Não é uma opção, é uma ordem mesmo, estabelecida. Então, Paulo ele escreve aqui como apóstolo, ele redige aqui isso, né? Um apóstolo documenta uma vontade que é apostólica, por isso que é uma ordem. É uma ordem, e ele está dizendo que Deus quer que os homens da igreja orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. É vontade de Deus, irmãos, que os homens da igreja sejam homens de oração. Se não estamos sendo, nós estamos descumprindo uma ordem bíblica, divina. E aí a igreja precisa realmente avaliar. Nós precisamos, irmãos, orar em nossos lares e em nossas igrejas. Certa vez teve uma indicação de processo de eleição para oficialar numa determinada igreja,
presbíteros e diáconos. E foi questionado: como é que está a sua vida de oração? E alguns dos candidatos estavam vacilantes na vida de oração. E não foi admitido. O conselho não admitiu tais homens que não tinham uma vida de oração. E está certo. Uma ordem bíblica, irmãos. Vida de oração. Então, a recomendação inicial de Paulo, do apóstolo Paulo, é que os homens orem com vidas santas, com um coração manso e passivo. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai trazer instruções com credenciais bíblicas, né? Presbíteros, diáconos e pastores, mas aqui ele já traz uma, né? Oração, vida de oração. Vida de oração e um coração manso e passivo. Uma lição muito importante para a gente refletir, irmãos, é que Paulo ensina que a liderança da igreja, que é constituída dos homens da igreja, são homens que devem estar à frente do ministério de oração, tanto na igreja, quanto nos lares, em qualquer outro lugar. O homem deve ser o sacerdote do lar. Ele não deve ser apenas o provedor material, mas, sobretudo, o provedor espiritual. É o homem que tem que agregar, não que a mulher não deva agregar, mas o homem tem que agregar conhecimento bíblico para transmitir sua esposa e seus filhos. Isso não significa que você vai ser pastor, professor de escola, não é isso. Significa que você vai ser sacerdote lá. Deus não entregou o ministério de oração apenas às mulheres da igreja, irmãos, mas principalmente os homens, que tomem a frente. Ele aqui não está excluindo a participação das mulheres na oração, mas o que está sendo dito aqui é que a liderança da igreja e os homens é que devem estar à frente do ministério de oração. É isso que está sendo dito. Regularmente são os homens cristãos qualificados que conduzem a vida da igreja, que humanamente falando regem a igreja, que conduzem a igreja, que são ordenados como presbíteros, diáconos, pastores. Portanto, é vontade de Deus que os homens da igreja sejam homens de oração e que orem em todo lugar. No entanto, irmãos, apesar de poder ser realizada em qualquer lugar, a oração ela não pode ser realizada de qualquer jeito, né? Tem que ser com vida santa. Sem vida santa ninguém ora, irmãos. Sem vida santa ninguém ora. A gente pode ler todos os livros, todos os escritos, né, sobre oração, mas enquanto nós não tomarmos a firme decisão, irmãos, de termos um estilo de vida de oração, a gente não vai aprender a orar. O primeiro estudo que a gente teve aqui foi exatamente sobre a oração do Pai Nosso, o modelo de oração. Então, a primeira lição é: a igreja precisa de homens de oração, de homens santos e de homens de paz. De paz. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Muito bem. Após instruir os homens, aqui no verso 8, o apóstolo Paulo, ele, fazendo uso da sua autoridade que lhe foi designada, né, que está no verso 7, ele agora vai anunciar que Deus também tem uma instrução específica para as mulheres da igreja. Versos 9 e 10. Da mesma sorte, de igual forma com os homens, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Então, vamos lá, perceba que a oração ela não é exclusividade dos homens, as mulheres também podem e devem orar.
Essa expressão aqui da mesma sorte ou da mesma forma, no início do verso 9, indica que Paulo está dando continuidade, né, ao assunto que ele introduziu, do comportamento do culto público, e agora ele vai estender com relação à conduta das varoas, as mulheres. Paulo está continuando aqui as observações. Contudo, de igual forma aos homens, as mulheres devem participar da adoração, mas não de qualquer jeito, há um modo a ser seguido, né? Da mesma forma que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Isso aqui é muito importante, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Mulheres, orem. Mas de que modo? Vestidas de boas obras, vestidas de uma vida piedosa. As mulheres, na hora da adoração, orem com roupas de boas obras, e não se baseiem na sua vida exterior, porque Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. Portanto, da mesma forma que como foi para os homens, há uma instrução para as mulheres. Mulheres, orem, mas não se apresentem para orar de qualquer jeito. Se apresentem trajadas de boas obras, vestidas de uma vida piedosa. Irmãos, não há aqui nenhuma proibição para as mulheres, para que as mulheres não usem joias, vestuários, tá? Mas há aqui uma recomendação, uma ordem, para que as mulheres evitem exatamente excessos, como substitutivos à verdadeira beleza do interior, a formosura da mulher cristã, da sua piedade. Não é que a mulher cristã vai se tornar relaxada, viu? Com respeito ao cuidado em suas aparições em público, mas é necessário que a mulher tenha motivo entre a beleza interior e a graça interior. O que Paulo está dizendo aqui para as mulheres é que as mulheres cristãs, elas precisam adornar muito mais a alma do que o corpo, muito mais o interior do que o exterior. O perigo não é o uso, né? Mas é o abuso, é exceder. A ênfase aqui não está na proibição. Paulo não está proibindo, ele está adequando o uso, ele está modelando e moderando. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se ataviem, né, com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Paulo está mostrando aqui que, ao invés das mulheres realmente se destacarem pela aparência visual, né, externa, as mulheres cristãs devem se esmerar em externar as virtudes das boas obras. E boas obras realmente devem ser o atorno principal da mulher cristã. E deve ser mesmo. Quando ele fala aqui de boas obras aqui no texto, não significa aspectos de caridade, de ajudar os mais necessitados, né, os pobres, mas quando ele fala boas obras aqui, é uma vida santa, é uma vida piedosa, é uma vida reta, é uma vida de serviço, é uma vida de oração. É isso que embeleza a mulher cristã, é isso que traz a sua formosura, é isso que traz a sua beleza. Tá? Portanto, mulheres, eu pergunto, né, na noite desse dia, qual tem sido o seu espelho, né? Temos 4 aqui, e temos algumas outras que vão assistir também depois. E qual tem sido o seu espelho? Qual tem sido? É o espelho da vaidade?
ou é o espelho da vontade de Deus? A palavra de Deus. Deus quer ver nas suas servas trajes decentes. Trajes decentes. E vistas para Deus. O seu traje diz muito com respeito ao seu coração. Deus quer que as suas servas vistam-se com modéstia e se vistam com obras de piedade. Da mesma sorte que os homens, as mulheres, na igreja, na adoração, estejam com traje decente, se ataveiem com modéstia e bom senso. Eu tenho certeza que dá para você ter bom senso, mulher cristã. Dá para você saber o que é uma roupa para uma mulher cristã usar ou não. Isso é ter bom senso e sensibilidade cristã. Boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Para concluir, irmãos, esses 3 versos aqui, resumindo e em suma, nas orações os homens vão orar com mãos santas, com coração pacífico, e deve ser mesmo, não com animosidade, nem contendas, mas com coração pacífico, e precisam orar em todo lugar, orando nas suas residências, orando na igreja do Senhor. Mas os homens precisam ser homens de oração. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, tenham uma vida de oração, que orem em todo lugar, que tenham vidas santas e que tenham um coração sem ira e sem animosidade, um coração pacífico. As mulheres orarão com vestes decentes e com obras que agradam a Deus. Portanto, homens, olhemos para as mulheres como Deus olha, querendo ver nas mulheres o quê? Querendo ver nas mulheres vidas piedosas e as suas boas obras. É assim que Deus olha as mulheres. E é assim que nós devemos olhar para as mulheres também, enxergando exatamente as suas virtudes cristãs, a formosura cristã, a sua vida piedosa e a sua vida cheia de boas obras. Lembre-se daquilo que diz Provérbios 31:30, né? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Será louvada. E eu finalizo até dizendo o seguinte: quais são as mulheres que mais serão lembradas na igreja? Quais serão? Será que serão as mulheres piedosas? Ou será que são aquelas que são apenas belas exteriormente? Vocês podem ser as duas coisas, mas sem deixar de ser piedosa, acima de tudo. E lá na frente, com toda certeza, as mulheres da igreja que serão lembradas no futuro serão as mulheres piedosas. Com toda certeza. Quando a gente olha para as mulheres do passado, as cristãs, as que mais se destacaram foram as mulheres piedosas. As mulheres piedosas. Porque são elas que ficam na memória da igreja para todo sempre. São elas que se tornam uma memória boa para a igreja. E são elas que honram ao Senhor. Mas lembrando, nós, maridos,
isso. Nós temos um papel fundamental para que as mulheres almejem e alcancem isso. Precisamos realmente ser bons sacerdotes no lar, agregar valores cristãos e transmitir isso para o coração de nossas esposas e filhos. Deus abençoe, irmãos, que Deus realmente traga o conhecimento da sua palavra e também que Deus realmente possa aplicar este ensinamento em nossas vidas e na igreja do Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós nos reunimos na noite deste dia também para estarmos intercedendo a Deus por alguns motivos que nos chegaram ao conhecimento, tem chegado. Mas também agradecemos pelo cuidado do Senhor, a sua bondade generosa para conosco, todos os dias o Senhor